como é que vocês estão? Então, eu estou muito bem e espero que vocês também. Pronta para a nossa aula de português de hoje. Então, vamos comigo iniciar nossa aula de português. Bem, turma, na nossa aula de português de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do gênero do conto psicológico. Quem lembra, na aula passada nós falamos sobre o conto, a estrutura do conto, os tipos de narradores, o tempo cronológico e o tempo psicológico, dentro do conto psicológico. Diferenciamos também o que é conto psicológico do que é conto social e hoje iremos nos aprofundar no conto psicológico. Então, vamos comigo iniciar nossa aula de português. Bem, turma, na aula passada começamos a falar sobre o conto psicológico, que é um conto. O conto é uma narrativa onde eu conto algo real ou fictício. Só que quando nós entramos dentro do conto psicológico, ele vai para o psico, que é isso? Para os sentimentos, para a emoção, para o pensamento do personagem. Ele entra profundamente dentro dos sentimentos desse personagem que é narrado dentro do conto. Então, o conto psicológico, ele nada mais é do que um conto, é uma narrativa curta que apresenta os mesmos elementos do romance. Tem um narrador, personagem, enredo, espaço e tempo. Diferencia-se do romance pela sua concisão, linearidade e unidade. O conto deve construir uma história focada em um conflito básico e apresentar o desenvolvimento e a resolução do conflito. Então, ele tem um único conflito que vai ser resolvido durante todo a estrutura do conto, que é geralmente curto. O conto é um texto curto, com um narrador, personagem ou onisciente, em que ele vai falar profundamente dos pensamentos e sentimentos do personagem. Certo, turma? Os leitores do conto são, em primeiro lugar, leitores de narrativas. Estes buscam espaço para reflexão sobre a realidade. Então, dentro do conto psicológico vai ter essa reflexão sobre alguma situação que o personagem está vivendo. Os cenários criados pela imaginação alheia, pode ser um cenário criado ou não, pode ser baseado em alguma realidade. Ler pelo prazer proporcionado pelos textos ficcionais. Então, ao ler o livro, você tem que ter o quê? Aquela curiosidade para saber o que ele se passa, o que aquela narrativa se passa, o que aquele conto passa. E aí nós entramos dentro da estrutura do conto. Torna-se essencial neste gênero o planejamento cuidadoso da articulação dos elementos da narrativa. Então, eu tenho que saber que ao iniciar o texto, na introdução, eu vou ter um foco narrativo. E o que seria o foco narrativo? É o que eu quero, a mensagem que eu quero passar. Então, eu não posso fugir desse foco. O narrador estabelece o ponto de vista a partir do qual a história é contada. O foco narrativo pode ser de primeira pessoa ou terceira pessoa. Primeira pessoa, narrador personagem. Terceira pessoa, narrador onisciente. Certo? E aí, ele dentro da história, o narrador, ele vai contar o seu ponto de vista, o que ele acredita, o que ele acha sobre aquela situação. E aí, relatando sentimentos, emoções. Os narradores, como eu disse, pode ser o narrador personagem, o protagonista, narrador testemunha, narrador observador, narrador onisciente. Esse narrador protagonista e testemunha é o narrador personagem, certo? Ele está lá participando da situação. Narrador observador é o narrador em que ele não participa, só faz observar. E o narrador onisciente é o narrador que ele sabe de tudo, de todos os personagens. É como se fosse um deus da história. Personagens, os seres da ficção. É importante que o comportamento dos personagens sejam compatível com as informações que o narrador oferece ao leitor. Sobre elas, os leitores do conto só acreditarão na situação narrativa criada
caso o comportamento do protagonista seja verossímil. O que é isso? Seja condizente com a realidade. Nós até falamos de verossimilidade na aula passada. O que é isso? É baseado em algo real. Eu vou contar uma história em que ela tem uma estrutura que se passa de acordo com a realidade, só que inventada, com personagens fictícios, mas baseada em algo real. O espaço, que pode ser o espaço físico ou espaço interior, que é o psicológico, que isso é o espaço fixo. Qual seria? Uma casa, uma escola, uma praia, um parque. E o interior, que seria o psicológico, como aquela pessoa está se sentindo. O personagem. E aí a gente entra dentro do tempo cronológico. O que é o tempo cronológico? É o dia, o mês, o ano, que se baseia também com o tempo histórico, que a gente nem conversou sobre ele. Então, o tempo histórico é mais ou menos na mesma vertente do tempo cronológico, só que o tempo histórico é o quê? Se é atualmente, se é antigamente, se é numa época em que foi o descobrimento do Brasil, ou foi na época da Revolução, ou foi na época do Brasil Colônia, e aí é isso o tempo histórico. E aí o tempo psicológico é o interior do tempo, é o personagem, o interior do personagem, ele pode estar dentro do tempo cronológico, relembrando lembranças do passado, e aí entra o tempo psicológico. Aquela situação que ele está vivendo no presente despertou uma lembrança do passado, que ele ficou nostálgico, ficou triste. Então, isso aí é o tempo psicológico. Além da caracterização específica do espaço, participam também da criação desse ambiente aspectos morais, psicológicos, culturais, socioeconômicos das personagens. Todos esses aspectos compõem o que se chama espaço psicológico da narrativa. Por isso que é uma narrativa psicológica, porque no decorrer da história vai despertando sentimentos, emoções, críticas em relação à situação vivida. E aí tem o enredo é a história em si, é a contação da história em si. E aí a linguagem de acordo com a situação e o personagem. Se é uma criança, vai ser uma linguagem própria de uma criança. Se é um adulto, é uma linguagem própria de um adulto. Se é uma pessoa do interior, vai ser uma linguagem própria do interior. Da cidade, linguagem própria da cidade. A variação linguística, que nós estudamos bastante ano passado, vai ser uma linguagem de acordo com a necessidade do texto que propõe. Então, para finalizar, nós vamos falar um pouquinho dos tipos de discurso que pode ter dentro de uma narrativa, como o discurso direto, que é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala dos personagens, sem participação do narrador. Então, é aquele diálogo onde vai ter o travessão, fala de um personagem e a fala do outro, e aí essa intercalação é o quê? É a fala do personagem propriamente dita. Já o discurso indireto é caracterizado por ser uma intervenção do narrador no discurso, a utilizar suas próprias palavras para reproduzir as falas do personagem. Então, o discurso indireto vai ser o quê? Vai ser a fala do personagem, só que dita pelo narrador. Então, tem essa diferença. Dentro das narrativas psicológicas, nós temos essa diferença. Aí, nós temos aqui um exemplo. Vamos lá. Vamos tirar o restante das dúvidas que sobram. O discurso direto. Como eu disse, é a fala do personagem através do travessão, como ele está falando realmente. Não quero conversar hoje. Isso aqui foi o personagem que falou. Já quando o narrador fala o que o personagem falou, se torna discurso indireto, como ele diz. Ele disse que não quer conversar hoje. Isso aqui é discurso indireto. Então, há essa diferença dentro da narrativa do conto. Então, dentro do conto psicológico, nós podemos ter o discurso direto e o discurso indireto, tá certo? Então, resumindo basicamente, o conto psicológico fala dos sentimentos, emoções, reflexões dos personagens, de cada personagem. Podemos ter um narrador personagem que reflete sobre sua vida, sobre alguma lembrança do passado que lhe traz
sentimentos. Como podemos ter um narrador onisciente também que faz essa reflexão sobre o sentimento de cada personagem referente àquela situação que eles estão passando. E aí nós temos esses dois tipos de narradores presentes, o narrador personagem e o narrador onisciente dentro do conto psicológico, e ele pode ser estruturado em introdução, desenvolvimento, clímax, desfecho, certo? E dentro dele podemos ter os tipos de discursos, certo? Que são esses que nós vimos agora. Então, é isso, turma. Então é isso, turma. Nossa aula de português de hoje foi isso, falar novamente sobre os contos psicológicos e concluir essa etapa. Hoje nós vamos fazer a atividade do livro, que vai estar postado no Classic Homes, e amanhã a gente dá continuidade ao estudo do conto psicológico, tá certo? Qualquer dúvida é só mandar mensagem. E vamos lá agora para o Classic Homes, que tem atividade. Tchau, tchau, turma!